E aí, galera? Eu sou o professor Luciano e estou de volta com mais um super vídeo para vocês. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre razão e proporção. Razão. Razão é o quociente de dois números. Por exemplo, eu posso escrever o quociente, que é uma divisão, 1 dividido por 5, que representa a fração 1/5, e que nós poderíamos ler como sendo 1 está para 5. Da mesma forma, a fração 2/6 eu poderia ler como sendo 2 está para 6. A fração 3/7 nós poderíamos ler como sendo 3 está para 7. E ainda, a fração 4/3 poderia ser lida como 4 está para 3. Estes 4 exemplos de frações representam razões. Afinal de contas, nós temos a divisão de dois números. Proporção. A proporção nada mais, nada menos é do que igualdade entre duas razões. Por exemplo, 1/5 é igual a 2/10, ou seja, eu tenho a razão 1/5 igual à razão 2/10. Como que faz a leitura? 1 está para 5, assim como 2 está para 10. Nós poderíamos escrever que 2/3 é igual a 6/9, e a leitura ficaria 2 está para 3, assim como 6 está para 9. Se nós escrevêssemos a proporção 2/7 igual a 10/35, a leitura seria 2 está para 7, assim como 10 está para 35. Mas como saber se uma igualdade entre duas razões representa ou não uma proporção? Para explicar esse problema, eu vou usar este exemplo. Nós temos uma proporção. 1 está para 5, assim como 2 está para 10. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou reescrever essa proporção de outra maneira. Eu vou escrever, no lugar da barra de fração, eu vou usar 2 pontos. No lugar do sinal de igualdade, eu vou colocar 4 pontos. Percebam que essa proporção é exatamente igual a essa, porém estão escritas de formas diferentes. A leitura continuaria: 1 está para 5, assim como 2 está para 10. Mas o que essa nova forma vai auxiliar na resolução dos nossos problemas? Veja bem, o 5 e o 2 são os dois números centrais, são os números que se encontram no meio da nossa proporção, e por esse motivo eles são chamados de meios. O número 1 e o número 10, eles são os números que estão nos extremos da nossa proporção, e por esse motivo são chamados de extremos. Note que, numa proporção, nós vamos ter meios e nós vamos ter extremos. Isso é bem importante a gente destacar. Por exemplo, na nossa proporção 1/5 igual a 2/10, eu tenho que o 5 e o 2 representam os meios, enquanto que o 1 e o 10 representam os extremos. Veja bem, se eu pegar o 5 e o 2, que são os dois meios, e multiplicar esses resultados, 5 vezes 2, nós vamos ter 10. Se eu fizer a mesma coisa com os extremos, 1 vezes 10, eu também vou obter 10. Percebam que a multiplicação dos meios é exatamente igual à multiplicação dos extremos. Se isso acontece, quer dizer que nós temos uma proporção. Vejamos alguns exemplos. Neste primeiro exercício, nós queremos verificar se as igualdades abaixo são verdadeiras, isto é, se elas representam ou não uma proporção. Na letra A, a primeira igualdade que aparece é 5/7 igual a 15/21. Porém, nós queremos ter a certeza se isso é ou não uma proporção. Qual é o procedimento? Basta multiplicar os meios, no caso, 7 vezes 15, que vai resultar em 105. E agora basta multiplicar os extremos, 5 vezes 21, que também resulta em 105. Note que o produto dos meios e o produto dos extremos representam a mesma coisa, isto é, são iguais. Isso quer dizer que a nossa igualdade é verdadeira e, portanto, ela representa uma proporção. Na letra B, nós temos 5/8 igual a 35/56. O processo é o mesmo. Multiplicando os meios, 8 vezes 35, nós vamos ter 280. Agora, multiplicando os extremos, 5 vezes 56, nós também vamos obter 280.
Note que, novamente, o produto dos meios e o produto dos extremos são iguais. Isso significa que a minha igualdade é verdadeira e, portanto, ela representa uma proporção. No terceiro exemplo, nós temos 5 sétimos igual a 10 21avos. Multiplicando os meios, 7 vezes 10, nós vamos ter 70. Multiplicando os extremos, 5 vezes 21, 105. Note que o produto dos meios e o produto dos extremos são diferentes. Isso quer dizer que essa igualdade aqui, ela não é verdadeira e, portanto, ela não representa uma proporção. Vamos pegar um segundo exemplo. Nós queremos agora determinar o valor desconhecido que vai ser representado pela letra x em cada uma das proporções abaixo. Na letra A, nós temos 4 quintos igual a x sobre 15, ou seja, nós queremos saber qual é o valor numérico, qual é o número que o x representa, de forma que essa igualdade seja verdadeira, isto é, de forma que ela seja uma proporção. O processo é o mesmo. Começamos multiplicando os meios, no caso, 5 vezes x. Porém, como que nós não sabemos qual é o valor de x, nós não temos como efetuar essa multiplicação. Por isso, vamos deixar indicado 5 vezes x. Multiplicando os extremos, 4 vezes 15, nós temos um valor numérico, no caso, 60. Pois bem, como que isso representa uma proporção, quer dizer que o produto dos meios tem que ser exatamente igual ao produto dos extremos. Isto é, esses dois resultados devem ser iguais. Portanto, eu posso escrever na forma de uma equação. 5x tem que ser igual a 60. Observe que o 5 está multiplicando o x no lado esquerdo da igualdade. Se eu passar esse 5 para o lado direito da igualdade com a operação inversa, isto é, dividindo, nós vamos ficar com x igual a 60 dividido por 5. Agora, efetuando a divisão de 60 por 5, nós vamos obter 12. Ou seja, 12 é o único valor que o x pode assumir, de forma que essa igualdade seja verdadeira. Note que, se no lugar do x eu trocar por 12, nós ficaremos com 4 está para 5, assim como 12 está para 15. Agora, multiplicando os meios, ou seja, 5 vezes 12, obtemos 60, enquanto que na multiplicação dos extremos, 4 vezes 15, nós também obtemos 60. Ou seja, provamos que o 12 realmente é o único valor de x que torna a igualdade verdadeira. Nesse próximo exemplo, nós temos x está para 3, assim como 12 está para 9. O processo é o mesmo. Multiplicando os meios, 3 vezes 12, nós vamos obter 36. Multiplicando os extremos, x vezes 9, como que não dá para multiplicar, vamos deixar indicado 9 vezes x. Como que os resultados devem ser iguais, nós vamos escrever 9x igual a 36. O 9 está multiplicando o x no lado esquerdo da igualdade, ele vai passar para o lado direito da igualdade, dividindo 36. Assim, ficaremos com 36 dividido por 9, que representa o nosso valor x. Dividindo 36 por 9, nós temos que o x é 4. Ou seja, o único valor que o x pode assumir de forma que essa igualdade seja verdadeira é 4. Veja bem, trocando no lugar do x por 4, ficaríamos com 4 está para 3, assim como 12 está para 9. Podemos testar para provar que isso é verdade. Multiplicando os meios, 3 vezes 12, temos 36. Multiplicando os extremos, 4 vezes 9, nós também temos 36. Neste terceiro exemplo, nós temos que 3 está para 8, assim como x mais 2 está para 32. O processo de resolução é o mesmo que a gente utilizou nos anteriores. Nós vamos multiplicar os meios, no caso, o 8 vai multiplicar x mais 2, certo? Como que nós não temos como multiplicar, eu vou deixar indicado o 8, que multiplica o resultado de x mais 2. Multiplicando os extremos, 3 vezes 32, nós vamos ter 96. Como isso aqui é uma proporção, os resultados têm que ser iguais, ou seja, o resultado de 8 que multiplica x mais 2 tem que ser igual a 96.
Portanto, nós podemos escrever a equação 8 que multiplica x mais 2 igual a 96. O 8 está multiplicando todo mundo que está entre parênteses. Então, eu posso utilizar a propriedade distributiva da multiplicação para começar a resolver o problema. Ou seja, o 8 multiplica o x e o 8 também multiplica o 2. Fazendo a multiplicação de 8 por x, nós não temos como efetuar um resultado numérico. Portanto, nós vamos deixar indicado 8 vezes x. Multiplicando o 8 pelo 2, nós vamos ter 16. E tudo isso igual a 96. Para resolver essa equação, o 16, que está no lado esquerdo da igualdade, vai passar para o lado direito com o sinal trocado. Afinal de contas, nós queremos deixar no lado esquerdo da igualdade apenas os termos que têm x e do lado direito os que não apresentam x. Desta forma, nós ficaremos com 8x igual a 96 menos 16. Afinal de contas, o 16 estava somando, ele vai passar subtraindo. 96 menos 16, nós podemos resolver. Nós vamos ficar com 8x igual a 80, que é o resultado de 96 menos 16. Note que o 8 está multiplicando o x. Se nós passarmos ele para o lado direito da igualdade com a operação inversa, nós vamos ficar com x igual a 80 dividido por 8. Ou seja, nós vamos ter que o x é igual a 10. Isso quer dizer que o único valor que o x pode assumir, de forma que essa igualdade seja verdadeira, é 10. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo.